Na minha visão, não é humano versus a inteligência artificial, mas sim justamente a capacidade dos dois juntos de chegar a um diagnóstico mais ágil e preciso. Eu sempre gosto de usar a IA como um ajuste de background do médico radiologista, no caso da aplicação aqui das nossas soluções, porque o médico ele não tem a mesma capacidade que quando ele entra 8 da manhã e está saindo às 6 horas da tarde. O próprio estresse, a jornada cansativa, leva ao cansaço, leva à perda de percepção visual, porque são médicos que trabalham simples e puramente com os olhos. Então é a mesma coisa que eu te der para você analisar ao longo do dia diversas imagens para você capturar e identificar os mesmos tipos de padrões. Já estou aqui em diversos estudos, principalmente americanos, apontam que a taxa de erro no segundo período de trabalho dos cardiologistas chega a ser 10 vezes maior do que no primeiro período do dia que está trabalhando. E o que eu sempre digo é que a IA tem maior sensibilidade em identificar alguns padrões de operação, que muitas vezes poderiam passar desapercebidos, mas ao mesmo tempo o conhecimento médico é capaz de diminuir, de aumentar a especificidade. Porque muitas vezes a IA vai falar, olha, isso daqui está diferente do restante do tecido. Mas o médico, pela experiência dele, vai falar, não, isso é só um tecido que está um pouco mais disperso, ou muitas vezes é algo benigno, porque pela experiência dele, ele já sabe dessa informação. E que é algo interessante também, porque quando a gente fala de radiologia, toda a medicina, a experiência conta muito. Mas a radiologia eu acho que é uma das áreas dentro da saúde que mais impacta. Se você pegar um cardiologista recém-formado e com mais de 20 anos de experiência, a passar as mesmas imagens para os dois, os laudos são muito diferentes. Porque a percepção, toda a jornada de experiência que ele teve. E para esses médicos mais novos, eu acredito que a inteligência artificial entra realmente como uma segunda opinião, como alguém que realmente vai estar ali reforçando as informações que ele vai estar trazendo e identificando alguns casos que poderiam passar desapercebidos por ele. Eu vejo isso como um caminho sem volta. Eu sempre costumo fazer uma analogia. Qual foi a última vez que você andou de avião no qual não tinha piloto? Você já andou num avião sem piloto? Ainda não. O que o piloto faz hoje num avião? Ele coordena os equipamentos, né? Ele é um gestor de máquinas. Quando a gente fala de radiologia é o assunto delicado, porque se criou um buzz todo que o radiologista não tem mais necessidade com inteligência artificial. Isso é falácia. A gente tem população envelhecendo, quantidade de doenças cada vez mais expressivas na população, cada vez mais necessidade de exame. Vai ficar tudo sendo mandado para um computador e o computador soltando respostas que a gente vai ter que acreditar. Isso não vai acontecer. Primeiro, quem assume risco é o médico. Quem assume um risco é ser humano. Qualquer risco num avião que der problema, com o equipamento não funcionou, é o ser humano que está ali para consertar o negócio. É o ser humano que está ali para supervisionar. E isso vai acontecer por muito tempo. Não vai ser tão simples assim. Tentaram fazer carro autônomo e viram que é muito difícil, porque qualquer modelo de inteligência artificial que a gente tem hoje, ele é baseado estatisticamente em estudo do passado. Eu vou buscar um algoritmo de sangramento intracranial, eu vou alimentar ele com várias imagens e a partir dali ele conta o seu modelo. Pergunta para o médico quantas vezes ele já viu uma coisa que ele nunca tinha visto na vida. Ele vai dizer todo mês. Como é que você espera que um algoritmo que só está treinado com o passado vai reagir numa situação dessas? Então eu acho que sim, muda o papel, sim.